Olá, família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Afropod, o seu podcast de africanidades. Eu sou Babá Borô e estamos aqui com Juliana e com Muiwa, dois representantes da música afro, da dança afro, onde ritmo é movimento e o tambor hoje é ritmo e a palavra é corpo. Por isso nós estamos aqui para trazer o que de melhor vocês têm para compartilhar conosco acerca dos ritmos afro. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Babá. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo. Agradeço pelo convite. Sou Juliana Pereira, sou sambadeira de roda aqui no DF e sou essa pesquisadora da cultura afro, do samba no geral. Que maravilha, temos aqui muito para tentar extrair de Juliana. Seja bem-vindo você, Muiwa. Gratidão, Babá, agradeço ao convite. Eu sou o Muiwa, sou um pesquisador de afrocontemporâneo, antes de tudo, e agora eu estou entrando no dancehall também. Gente, vamos lá, temos muito que aprender aqui hoje, já que ritmo é movimento e a palavra está no corpo como representação das nossas africanidades. Ju, vou começar com você. Por favor, me explique, o que é sambadeira de roda? Sambadeira de roda é um coletivo de mulheres, majoritariamente mulheres negras, periféricas, e a gente buscou, a partir das nossas lideranças, né, que é a Djangala, nome tradicional dela é Djangala, e a Ndembulo, buscou juntar mulheres para empoderar essas mulheres e elevar a autoestima das mulheres negras por meio do samba. Nosso coletivo nasceu do terreiro, do nosso zelador é o Tata Canamburá, né, de Angola, do Manso Calamuízo. Ele que cuida dos nossos instrumentos, do nosso coletivo, é regido por Matamba, e tem duas entidades que nos guiam, que é Dona Roseira e seu Zé do Morro. Polaridade feminina e masculina ali juntos com a gente. Gente, que maravilha, olha que riqueza de explicação. Aqui eu entendi a origem que tem a ver com samba, entendi que também tem a ver com identidade, empoderamento, vi que tem ritmos, vi que tem um sacerdote que tem divindade e entidade. Meu Deus, é minha fala, tô em casa. Gente, para quem não sabe, Matamba é Oiá, Yansan, olha só, vamos, já tô, tá vendo? Não tô tão por fora, mas quero estar totalmente por fora, que hoje eu quero ser aqui um momento de aprendizado e de vivência, tá bom? E Muiwa, você me diga um pouquinho, você falou de ritmos afro e contemporâneos, como seria isso? Explica um pouquinho para mim, por favor. Bom, o afrocontemporâneo é uma forma de expressar os nossos valores dentro da dança, trazendo as referências também de danças modernas. Então, a gente tem influência tanto de danças mais recentes, né, da década de 50 para cá. A gente tem uma influência muito grande de Catherine Durham, por exemplo, que foi uma grande precursora da dança afro contemporânea e que foi, inclusive, uma grande treinadora nos Estados Unidos desse estilo. Ela esteve no Brasil durante um período. Essa história é interessante, inclusive, porque ela foi hospedada no Copacabana Palace e, devido a esse momento em que ela esteve lá, a gente tem hoje a primeira lei antirracismo do Brasil veio por conta desse momento, porque olha que interessante. É a lei Afonso Arinos, né, porque houve uma situação de discriminação com ela e ela era uma grande dançarina, né, vinda dos Estados Unidos. Então, por conta dessa vinda dela, a estadia no Copacabana Palace, a gente teve depois o projeto de lei, da Lei Afonso Arinos, para não discriminar pessoas negras em espaços públicos, né? Então, a gente tem essa grande precursora, que foi a Catherine Durham, que fundou, basicamente, a forma como a gente entende o afrocontemporâneo, e a gente tem outras referências dentro do Brasil também, como a Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que fundaram esse estilo pra gente, né, como a gente dança hoje. Maravilha, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, trazendo um pouquinho da fala de cada um. Você falou de resistência, de visibilidade e de direitos igualitários, você falou de empoderamento. Para vocês, a música é uma forma, sim, de resistência e de clamor de visibilidade? Nossa, total. Ah, com certeza. A gente, por meio do samba de roda, a Djangala, né, a nossa liderança mais velha, quando ela coloca as mulheres assim na roda,
para dançar, né, para movimentar o corpo, porque o corpo ele vai esse movimento do samba do corpo, ele vai dando elevando a autoestima, né? E aí eu me lembro muito bem que na nossa primeira oficina aberta tinha uma mulher muito assim cabisbaixa, e aí ela chamou essa mulher para roda para dançar. E aí ela elevou assim a cabeça e falou: a mulher só anda de cabeça erguida. E aí ela foi dançar por toda a roda com cabeça erguida, e você vê a mudança assim da autoestima da mulher quando ela entra no samba, porque a gente traz a sensualidade. A sensualidade não é sobre sexo, a sensualidade é sobre se achar bonita, sobre se achar poderosa. E o samba traz isso pra gente, e a gente busca propagar Despertar isso. uma beleza própria, né? Isso, a gente propaga isso pelo samba. Por isso que o nosso grupo o nosso coletivo ele é de mulheres, porque o nosso objetivo é esse, é empoderar mulheres, que dentro das culturas populares também tem a segregação, né? Também tem a desvalorização do papel da mulher. Então a gente busca transferir e quebrar esses paradigmas. E acaba sendo, além do empoderamento, ser uma autocura. É uma autocura, uma cura coletiva. Olha, também. Que lindo, que legal isso. Bem interessante essa visão. E você, Moyoá? Eu acho que é um trabalho é um ritual, antes de tudo, né? Quando a gente reúne todo mundo, a gente tá, acho que suspendendo a realidade por um certo momento para pensar que a gente está em outra realidade, né? A música tem esse poder de levar a gente para outro plano, e a dança também. Então, é realmente uma forma de se conectar com a comunidade e de se conectar com você mesmo. Acho que é um momento de sentir. A gente está tão acostumado no Ocidente a fazer coisas o tempo todo, a estar ligado o tempo todo. Até de forma autômata, né? Sem preocupar, de repente faz os sinais que aquilo está te trazendo, exatamente, né? Sem perceber, né, o que a gente está sentindo de fato, e a música te dá esse break, né? Para você pensar e parar e sentir. A gente costuma dizer no nosso coletivo que o samba de roda é um ebol. Olha. Porque ele limpa, ele descarrega. A gente chega ali, quando a gente mete a mão do tambor, quando a gente entra na roda pra dançar, ele descarrega, tira tudo. Tudo da gente. Boa que você falou. Como é que é o seu ambiente? Você falou de roda, você falou de tambor. Como é que ele se dá na prática? Se você puder aí tentar descrever um pouquinho pra gente. E tem uma roupa específica, tem uma coreografia. Como é que ele acontece na prática? O samba de roda, como ele nasce dos terreiros, né? O samba ele traz todas essas vivências do terreiro. Então a gente se reúne em roda, assim como acontece nos terreiros. A gente sauda os tambores, né? Olha, que lindo. Nossa ancestralidade tem os orixás ali, as entidades dos tambores. Então a gente começa sempre saudando os tambores, saudando o espaço, saudando aqueles que nos deram a porta para entrar ali, né? Quando a gente está em outro espaço, em espaço de outra pessoa, a gente pede a licença para o dono da casa, para os donos da casa, e nós entramos na roda primeiro as sambadeiras, né? A gente tem essa hierarquia, de primeiro a gente entra e depois a gente vai chamando as outras pessoas para sambar também. É por antiguidade, por experiência? Em geral, a gente entra por antiguidade. Entendi. Em geral, mas nem sempre acontece, porque depende muito do contexto que está acontecendo, da onde a gente está, né? Mas a gente coloca até para todas as sambadeiras se apresentarem e mostrarem quem são, né? Mostrar a sua ancestralidade ali dentro da roda. E aí a gente vai chamando as pessoas. O ambiente da roda, ele é composto por 2 pessoas dentro da roda dançando, e as pessoas tocando. E no nosso coletivo, a gente tem uma zabumba, 3 atabaques, tem, em geral, 3 pandeiros, um triângulo e um AB. São esses os nossos instrumentos. Então, cada participante toca o instrumento ou não necessariamente? A gente busca que todas toquem. O nosso coletivo, ele foi... eu imagino... Eu acho que sim, porque foi a gente formou ele por causa disso, mas ele foi o primeiro coletivo de samba composto exclusivamente por mulheres. Porque a gente vê muito... o samba onde os homens tocam e as mulheres sambam. Só que todas nós queríamos tocar. Nós somos todas apaixonadas por tambor. Então, muitas das vezes, a gente tinha receio, porque é um ambiente machista, né? O ambiente da cultura popular é um ambiente muito machista, e acaba oprimindo, a gente acaba ficando com receio de entrar e tocar. E aí, as meninas, elas falaram assim, vamos
nos reunir primeiro, né? Vamos nos reunir, fazer um samba só a gente, de forma descontraída. E aí o grupo cresceu de uma forma que a gente não imaginava que ele fosse Mas crescer. essa ideia de vocês tocar o instrumento partiu de vocês ou já é uma prática comum no samba de roda? Não, partiu da gente. Olha A que gente legal. não tinha assim, um grupo só de mulheres onde as mulheres também tocavam. O que a gente via eram sempre homens tocando. E aí a gente queria mesmo esse espaço para a gente fazer essa troca de experiência e de confidências também, né? Que a gente pudesse se ajudar, priorizar o trabalho para a mulher, né? Entendi. Com as mulheres. Então a gente sempre está priorizando as mulheres, a gente abre oficina para todo mundo, mas ali a gente sempre tem uma palavra sobre violência contra a mulher, sobre o empoderamento feminino, e aí quando tem os homens ali, a gente sempre fala com eles sobre o respeito à mulher, então a gente leva o samba e também leva o conhecimento por meio do samba. O samba é aquilo Então que você tem atrai. não só a parte prática, mas a teórica, o estudo, Isso. até como forma de entendimento para que todo mundo se sinta dentro desse contexto de empoderamento, né? Isso, a gente Maravilha. sempre contempla as mestras, né? As que mulheres legal. mestras para a gente poder mostrar esse grande matriarcado que a gente tem. Daqui a pouco você vai me falar mais sobre isso. O matriarcado Já na gostei. arte, né? Exatamente. Isso que é exatamente essa frase, Moyoá. Gente, é o matriarcado na arte. Olha que coisa fantástica, né? E para você, Moyoá, como é que é esse ambiente para que a nossa audiência possa entender direitinho como que dá o ambiente daquilo que você vive a dança? Bom, eu sou um pesquisador de um pouquinho de tudo, né? Primeiro, eu entrei no afrocontemporâneo, estudei com grandes mestres, estudei com Júlio Pereira, depois com meu mestre Calixto por alguns meses, e agora estou com a Corpus Entre Mundos, com o Dilo, uma companhia? Com o Dilo Paulo. Eu faço algumas aulas lá com o Dilo, com a Lena, que são fantásticos, né? O Dilo da Angola, assim, ambos renomadíssimos, e eu sou apaixonado pelos dois. E o que é mais interessante é que tem também essa chama da Angola, né? Porque eles trazem, por exemplo, o Kuduro, o Afro House, ao mesmo tempo em que eles misturam com outros ritmos. Então a gente estuda um pouco de contemporâneo, de afrocontemporâneo, eles estudam também balé, então é uma mistura muito interessante. Agora você né? me deixou curioso. Essa mistura é uma coisa que é comum deste tipo de dança ou é uma criatividade dos mestres que estão ali compondo uma coreografia? Eu acho que todo grande mestre bebe de várias fontes. No caso, o Dilo e a Lena, que são da Corpus Entre Mundos, né, trazem muitas essas referências da Angola e de danças clássicas, então do clássico europeu, né, no caso. Então eles fazem essa fusão para comunicar valores afro. Isso que é interessante, né, porque você pode pegar uma técnica ali de balé, mas para comunicar uma ideia negra. Nossa, então fica muito bonito, né? Até porque aquela coisa, os ritmos afros, não é só a musicalidade, né? É o corpo bailando na nota da música, né? Que ele entra todo em conexão com a música que está ali sendo tocada, né? Sim. Ou cantada, né? Sim. Isso é muito interessante. No teu caso, as apresentações ou as vivências se dão o quê? Vocês ensaiam uma coreografia, parte de algum contexto vivencial ou é de forma aleatória? Explica um pouquinho para a gente como é que se dá isso. Bom, por exemplo, no caso da Corpus Entre Mundos, eles fizeram um espetáculo que se chama Memórias da Água. Olha. Então, nesse espetáculo parece muito emocional, né? Memórias da Água. Então, você tinha referências a divindades relacionadas à água e, ao mesmo tempo, como eu disse, trazendo essas outras referências de danças urbanas para comunicar essa ideia, né? Do respeito à água, do entendimento das suas próprias águas. Nossa, então, é um espetáculo muito emocional, né? Muito bonito. Nossa, eu fico imaginando. E eles são muito ricos nas referências, então é realmente um banquete para os olhos. Nossa, imagino. Mas em relação às outras danças, eu acabei pesquisando um pouquinho de cada coisa, fui um pouco pro funk, fui um pouquinho pro dancehall, e vou seguindo por aí. O que vai me chamando a atenção, eu vou aprendendo, vivenciando e trazendo para o público. Porque, no fim das contas, tudo dialoga, né? Eu penso que o corpo africano em diáspora mantém a tradição, de certa forma, e
modifica a tradição. Então, eu consigo ver nitidamente hoje alguns passos de funk que tem uma base, por exemplo, no oeste africano, né? Porque quando você passa pelo afrocontemporâneo e depois chega na dança urbana, é como se fosse o afrocontemporâneo atualizado e um pouquinho mais rápido, mas é o mesmo corpo. A gente sente que é o mesmo corpo, né? Poderia ter aquela ideia de a liberdade berço se expressando na música e no corpo, na dança? Eu acho que é um corpo levado para outro território e para outro contexto, mas que mantém uma mesma essência, vamos dizer legal, assim. Interessantíssimo. Então, isso. a gente ainda consegue recuperar certos passos. Outro dia a gente estava fazendo um passo no dancehall que eu saquei assim, gente, mas isso é muito parecido com o funk e também é muito parecido com o afrocontemporâneo. Só que com outra métrica, né? Um pouquinho mais rápido, porque as danças urbanas comunicam aquilo que a gente está vivendo no rolê, né? Aquilo que a gente está vivendo na cidade. A gente agrega, né? Então, a negritude acaba agregando tudo. Exatamente. E aquela história, como a dança tem essa visão do coletivo, não dá para você não traçar ou não tratar alguma coisa que envolva o coletivo, né? Exatamente. Já que a ideia é arrebanhar todo mundo para que todo mundo se sinta pertencente, né? Talvez venha essa história da ideia de trazer a ancestralidade, de trazer aquilo que é a tradição. Porque a ideia do que a gente faz é que você traga um pertencimento, né? Sim. A música, ela sempre se confunde com o próprio movimento social, né? Que dá origem àquela música. Então, o dancehall na Jamaica dialoga muito com o kuduro na Angola, com o funk do Rio de Janeiro. Você vê que tem movimentos sociais, né, acontecendo em torno do ritmo. Você me falou uma coisa agora que eu vou até explorar um pouquinho essa sua fala. Você falou da Jamaica, falou da Angola. E como é que é essa universalidade da música, já que está tudo muito internacional? Como é que é essa disseminação? É muito fácil o aprendizado? Porque como é que nasce um ritmo? Eu tenho essa curiosidade. Eu não sei se isso faz parte do seu estudo, já que você tem a ver com danças contemporâneas, afrocontemporâneas, né? Como é que isso nasce? É de uma resistência, de uma forma de você mostrar, não digo rebeldia, mas uma irreverência, alguma coisa social que está acontecendo? Como é que é isso? Eu acho que é uma busca por liberdade dentro da periferia, né? Porque essas são danças que surgem no contexto periférico, são danças eminentemente pretas e é uma forma de encontrar liberdade dentro de um território adverso, né? Então, quando você está observando, por exemplo, o dancehall na Jamaica, existe uma intenção de liberar o corpo de todas as formas possíveis, né? É um momento de você realmente encontrar com seus amigos, é um momento de você sentir que você pode explorar a sua sensualidade sem amarras, e eu acho que é a mesma coisa com o funk, é a mesma coisa com o kuduro, é a mesma coisa com o afro house, em lugares diferentes, mas assim, cada um com a sua particularidade, mas sempre surgindo dentro do contexto da periferia, querendo essa liberdade, né? Querendo sempre vai ter uma mensagem social implícita aí, né? Eu vejo assim, as vertentes que nascem muito da negritude, elas vêm sempre dessa resistência, né? Da busca pela resistência, da busca pela manutenção. Assim foi com o samba, que nasceu do terreiro, e que nasceu na zona rural. Como que nasceu na zona rural? Amassando terra para construir casa. Olha só, no ritmo do trabalho. No ritmo do trabalho. Porque juntavam ali a comunidade para construir, cada um construir. A comunidade construía a casa de todo mundo. Então eles se juntavam ali, enquanto eles tocavam o samba, a gente ia sambando, amassando terra. Por isso que o samba de roda é o passo miudinho. Porque a gente amassava a terra para deixar a terra no ponto e fazer as paredes. Né, o samba de roda rural, ele veio dali. E aí ele vai para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem o samba de caboclo, que é o samba do terreiro propriamente dito. Era uma forma de deixar o trabalho mais interessante. Mais leve, gostoso. Que você juntava o lazer com o labor. Tanto é que você olha, observa nas cantigas, elas falam da vida cotidiana das pessoas na zona rural ali, no canavial, no cafezal. Né, o jongo também é uma dança que veio de origem negra, que veio de dentro da senzala, que é a dança da resistência.
Né? E enquanto vocês estavam ali jogando a capoeira, forjando para poder se rebelar, quando chegava algum senhor ou algum capitão do mato, eles tiravam os capoeiras e colocavam as mulheres com suas saias rodadas, escondendo todas as armas, tocando jongo. E o toque do tambor dizia se o capitão do mato estava chegando. Ou seja, era uma estratégia para esconder o que estava ali. Gente, olha só. É tudo uma estratégia, é uma forma de resistência. O samba rock nasceu da resistência das periferias, não podia ir aos bailes, porque a elite não deixava negros entrarem nos clubes sociais, então eles criaram ali os seus próprios clubes no gueto, seus próprios bailes no gueto, e aí nasce o samba rock, da mistura do samba com rock, com blues, com os ritmos negros africanos. Olha que fantástico. Né? Então, toda essa nossa cultura, ela vem desse processo de resistência, Sim. né? É aquela situação, se você não me faz pertencente, eu me faço. Eu crio o meu grupo, a minha sociedade, e eu me coloco dentro desse processo de viver e de curtir o que eu quero fazer. Exatamente. Né? A negritude, ela é muito alegre, né? Toda a africaneidade, ela é alegre, tudo se celebra, então tudo é muito musical. A gente vê o despertar do corpo nisso, né? A gente desperta, né? Quando a gente e é uma aprende celebração a à dança. vida, né? Exatamente. É o culto à alegria. É o próprio culto à alegria. A gente vê isso exatamente nos terreiros, pelas cantigas. Tem umas que são mais emocionais, que te remetem a determinadas situações, mas todos como forma de celebrar a vida. Isso é muito interessante. Ju, me tira uma curiosidade. No caso do samba de roda, ele se utiliza palma e couro ou não? É só os instrumentos? Não, utiliza palma e couro. O samba começa com a palma, né? Quando não se tem o instrumento, vai na palma. Dona Aurinda do Prato, que é uma mestra baiana da Bahia, que a nossa origem ela é da Bahia, né? Quem trouxe o samba de roda para a nossa liderança, para Diangala e para Nembulo, que a Diangala é a Regina Salgado e a Nembulo é a Camila Ferreira. Que elas são de Angola e a gente usa as diginas delas. Elas vieram do Aroeira, do mestre Aroeira, que veio para Brasília. Ele é da Bahia e veio para Brasília. Então elas estavam ali com o mestre Aroeira, com o Diogo do Barbado do Pilão, de Planaltina, e aí elas começaram ali com ele. Eu aprendi com elas mesmas, mas elas começaram com eles ali e começaram a estudar e começaram a aprender. E foram fazer vivências também, foram conhecer Dona Mestra Aurinda do Prato, lá na Bahia, em Cachoeira, né, no Recôncavo. Tem trocas dentro do próprio movimento, né? Sim, ainda mais aqui em Brasília, né, a gente não é nativo de Brasília, a gente precisa ir buscar na fonte. Dona Aurinda do Prato é a Aurinda do Prato por quê? Porque ela toca no prato. Olha, é um prato e uma faca, ela fazia samba no prato. Pega os instrumentos da cozinha e vai fazer samba. Então quer dizer que a condução, aqui para nossa audiência, gente, vamos lá. A condução do ritmo no couro e na palma, ela pode fazer, aliás, a condução do passo, ou seja, a palma e o couro determinam o ritmo também? Determina o ritmo, se ele vai ser mais acelerado, se ele vai ser menos acelerado, e aí você dança de acordo com o ritmo. O seu corpo vai sentir aquele ritmo ali, você vai naquele fluxo ali do ritmo, né? A gente dança da cintura para baixo, o samba. Da cintura para baixo? Porque o samba da quadra é na ponta do pé e é todo... Né? Gingado. Todo gingado. A gente samba no miudinho. Você vê, é a cintura que mexe, o pezinho ali, Deus, olha. O ombrinho que mexe ali, ó, pra gente poder mostrar que a gente é linda. Gente, mas aquele passo miudinho que a cintura é que dá o remeleixo. Isso é fitness, deve queimar milhões de calorias. Que é difícil você não querer mexer o corpo todo. Imagina você ter que ter quadril solto pra sambar, dançar no miudinho e segurar a ombreira, gente. Porque não é segurar, mas é porque a gente acaba... o passinho ali do samba, ele é o passinho miudinho, que quem comanda ali é o pé e a cintura. A cintura vai dando ali o movimento. E como é que é essa participação para pessoas que chegam recente na roda? Um iniciante, como é que é isso? A iniciante, porque o nosso grupo só entra mulheres. E as meninas, elas chegam, falam com as nossas lideranças, dizem que elas querem participar. A gente dá prioridade para mulheres negras, porque existe as diferenças. Certo. E as mulheres brancas têm mais espaço do que as mulheres negras, então a gente dá preferência para as mulheres negras. E aí elas vão trabalhando ali, informando qual é a nossa finalidade, porque a nossa finalidade, enquanto coletivo, ela não é fazer apresentações, a apresentação é uma consequência. A nossa finalidade é salvaguardar o samba de roda,
propagar essa cultura negra do samba de roda, propagar esse matriarcado, empoderar mestras e mestres e a manutenção do nosso samba. O que seria os mestres e mestras? Me explica um pouquinho mais, se você pode detalhar. Seriam essas pessoas que nos trouxeram e nos ensinam sobre o samba, as pessoas que vivenciaram e hoje estão nessa posição de nos ensinar sobre isso, são os nossos mais velhos. Entendi. Maravilha. Né? Aqui em Brasília, o nosso mestre é o mestre Aroeira, Cid Aroeira, mestre Aurinda do Prato lá da Bahia. A gente tem a doutora do samba, Dona Dalva. Olha só. Também, que inclusive a neta dela estará aqui no Botequim tardezinha. E aí o que a gente busca sempre, de fato, é trabalhar o feminino, a mulher, empoderar a mulher negra enquanto protagonista da cultura, porque nossas heroínas negras, elas são apagadas, as pessoas não conhecem as mulheres, dizem diversos nomes de homens do samba, mas mulheres do samba, quando as pessoas não conseguem lembrar quem é a mulher do samba de roda. Se você procurar ali no Spotify ou no YouTube, o samba de roda, só vai ouvir vozes masculinas, porque as mulheres são muitas vezes silenciadas. Então a gente busca exaltar essas mulheres que são silenciadas e exaltar a nossa própria voz, porque nós também somos silenciadas. É muita porrada que a gente recebe desde que fundamos o coletivo. Então quer dizer que o samba de roda ele vai envolver a dança, o toque e o canto. Isso. Interessantíssimo. Samba de roda é tudo. Ou seja, você vai expressar a musicalidade de todas as formas possíveis, né? Isso. Muito interessante. É o próprio rito. É o próprio rito. E para você, Moyoá, como é que é isso, a questão da dança? Existe instrumento? Ou é como é que fala, uma gravação, uma música ao vivo? Como é que funciona para você a dança contemporânea, o afro-contemporâneo? O afrocontemporâneo tem sido muito utilizado para grandes espetáculos, né? Então, existe um processo, sim, de coreografia, a gente ensaia bastante, né? Antes de fazer uma apresentação respeitável. Já o dance hall, as danças urbanas são mais voltadas para a improvisação. Então, é quando você tá no rolê e você se joga do jeito que você tá sentindo e a música te chama e você vai. Então, a dança urbana tem muito disso, né? As danças populares, eu acho que elas têm essa característica de fazer a gente sentir e ir, né? Não pensar demais. Entendi. Nesse sentido, que espaços têm sido abrigos para vocês mostrarem o trabalho de vocês? Aonde ele tem acontecido? Olha, eu tenho frequentado muito o Jovem de Expressão, né, que é fantástico na Ceilândia. O que é isso, Jovem de Expressão? O Jovem de Expressão para mim, ele é um quilombo urbano, assim, é uma forma de... Na verdade, é um projeto, é uma iniciativa que compartilha vários tipos de aula. Então, as pessoas recebem, principalmente pessoas periféricas na Ceilândia, recebem aulas do que você imaginar, assim, dentro das artes, de produção cultural, até cinematografia, por exemplo. Então, aprendem a gravar um filme, né, a produzir um filme, aprendem a ser DJ, aprendem o que você imaginar dentro das artes o jovem oferece. Nossa, que interessantíssimo. Inclusive espaço ótimo de convivência, hein? Fantástico. Inclusive da última vez que a gente fez uma apresentação no Ruas Convida, foram os próprios alunos do jovem que produziram o evento e que agora vão produzir o Elemento em Movimento, que é o maior festival de hip hop e rap da Ceilândia, e eles que vão estar comandando tudo. Então é incrível porque você falou aí para mim agora. O pessoal produz e está no palco, né? Isso que eu acho mais bonito. Não, achei fantástico, achei bem inovador. Agora você falou uma coisa para mim aqui que me despertou a atenção. Você falou de 3, 4 ritmos diferentes dentro de um projeto e só Ceilândia. Então quer dizer que hoje... Eu sou bairrista. Não, né? Não, acho que vai além, Para o teu espaço dentro do Distrito Federal, Ceilândia se tornou o melhor cenário cultural para isso?
Eu acho a Ceilândia, assim, fantástica dentro da cultura negra, porque a Ceilândia reúne vários polos diferentes, né? Então você tem a cena do hip hop, você tem a cena do rap, você tem a cena do trap, você tem a cena do dancehall, você tem os ritmos tradicionais. Outro dia eu cheguei, assim, do metrô, saí na Ceilândia Centro, e eu vi um pessoal tocando asa branca, assim, na saída. Nossa. Porque a Ceilândia é muito nordestina, né? Então, você tem imigrações de tudo quanto é lugar, né? Do Nordeste. E, ao mesmo tempo, eu tô percebendo que até de outros países também. A Ceilândia tá recebendo o pessoal da Venezuela, do Haiti. E isso tudo vira um caldeirão riquíssimo, né? Nossa, e as pessoas têm acolhimento, né? Então Sim. se sentem ali já dentro de um espaço onde podem expressar aquilo que gostam e sentem sem se sentir discriminado, né? Isso é muito interessante. Pode expressar a própria cultura e vira uma identidade nova, né? Vira uma identidade. Tá, agora é engraçado, particular. a gente falando de Ceilândia é periferia, mas você vê e ouve várias pessoas dentro do DF migrando para viver esses espaços enquanto espaços públicos e abertos de Culturais. lazer, Sim. de cultura. Então a gente está falando, porque é periférico? Não. É porque, na verdade, exalta a cultura que ali existe e que atrai todo mundo do DF. Tem um lema, inclusive, na Ceilândia, que a periferia é o centro, É o né? centro, isso. A gente fala Sério? muito. A gente tem. periferia, E sim. a Ceilândia, ela de fato, ela tá agregando muito a nossa cultura negra, né? A gente tem ali muito do hip hop. O hip hop, ele veio da Ceilândia, né? Sim. Ele migrou para outras cidades, mas ele é muito forte ali na Sim. Ceilândia, que inclusive eles foram para outros estados Olha. para fazer sucesso. E a gente tem o samba na Ceilândia muito forte também. A gente tem ali o samba da comunidade, Já ouvi muito falar. forte ali dentro. E aí o próprio o samba da Guariba, né? Também é ali na Ceilândia. A Casa do Cantador recepciona muito a cultura negra. O próprio Festival Tardezinha do Samba, ele acontece na Casa do Cantador, ele acontece na Ceilândia. Então a gente tem a cultura periférica e a cultura negra dentro da Ceilândia, ela acaba que ela tá muito forte. Ela é Você falou expoente. você falou de vários eventos nominados fortes aqui. Existe apoio público para eles ou não? É de iniciativa privada? Tem, mas aí também tem que buscar apoio de iniciativa privada, porque o recurso é pouco. Mas a maioria deles, eles submetem ao FAC, ao Aldir Blanc, e eles conseguem esse apoio público para poder executar os movimentos ali. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta bem interessante, porque a gente pensando de espaços abertos, eu acho que vocês conseguem manter a originalidade daquilo que vocês ensaiam. Mas você falou há pouco, gente, vocês vão ver no nosso esquenta, tá? Eu te fiz uma pergunta de o que te trazia de memória num palco. Você falou da questão do lançamento do audiovisual da Patacori. Isso me trouxe uma coisa interessante. Dentro do que vocês fazem, quando você vai para o palco, muda alguma coisa daquilo que é ensaiado? Nesse específico, a gente fez mais marcação. Ou o que pode mudar e o que não pode mudar. Vamos lá. Não, a gente sempre faz ali a nossa lista do que a gente vai tocar e na hora é diferente. Ah, é? Geralmente é o que tá sentindo ali que a gente vai fazer. Depende muito, é muito da energia do momento, né? O que tá rolando das pessoas. Então a gente sempre programa o que vai fazer. E aí, na hora, pode ser que saia o programado, mas às vezes, na maioria das vezes, não sai o programado e sai ali no momento o que vai fazer. Mas o samba de roda, ele é muito aberto, ele é muito espontâneo, ele é muito... Nossa, né, tem um feeling muito apurado, né? E tem muito também freestyle no samba, né? Que aí você vê o que tá acontecendo ali e aí, puxa, a Ndembula é muito boa pra fazer isso, que geralmente é ela que canta. E aí ela vê o que tá acontecendo ali e cria ali na hora uma cantiga e puxa um samba ali na hora. Também é muito do momento, é muito do que tá acontecendo. Gente, porque vocês samba têm de roda é muito vida. forte. Mas isso que é gostoso, né? Porque a gente trabalha a confiança nisso. Exatamente, né? A confiança um no outro. Exatamente. Também, né? A confiança de que a gente pode se jogar na roda, de que a gente pode se expor, a gente pode ser visto, né? Que é algo que precisa sempre ser trabalhado, né? Exatamente. E a gente trabalha a confiança enquanto coletivo, né? De que a gente pode... vão surgindo coisas novas e a gente vai pegando a deixa um do outro e vai virando outra coisa. Tá, mas o que você falou é bem interessante. Dentro dessa marcação,
existe algum passo que é específico que não pode faltar? Não, não tem. Ou tem essa livre. liberdade de criação? É totalmente livre. O samba é o seu corpo que diz o que vai ser ali naquele momento. O samba é o seu corpo transmitindo a essência dele, o que ele quer falar, o que ele quer dizer pelo movimento. Assim como a cantiga também, que a gente conta a história da vida. O samba, ele é a vivência, né? Então é aquela história que você tá cantando ali, você compõe ali na hora. A gente até brinca que a gente passou a querer gravar nossos encontros porque a gente começava a brincar com as palavras e criava um samba. Mas depois a gente esquecia, porque a gente não lembrava, cantava ali naquele momento. E aí a gente passou a gravar para poder ter as músicas ali escritas, para poder tocar depois. Então, já que você falou de música, eu vou pedir para você dar uma palhinha aqui para nós agora, porque isso pra gente é importante, de uma cantiga do samba de roda que te marca. Não vale a mesma. Ah, não, já tá mesmo. Tô brincando, vale sim. Vale sim, mas vem lá. Então, uma que te marque. Essa que eu cantei no nosso Pinga Fogo, ela me marca muito porque ela fala exatamente o que a gente precisa falar para as mulheres, né? Que é por cima do medo, coragem. Que a gente sempre fala assim, quando a Djangala e Ndembulo criaram o coletivo, inclusive, a gente falava muito isso, né? A gente tá com medo. Mas vamos com medo mesmo. Por cima do medo, coragem. Porque a gente precisa desse empoderamento. Né? Então é aquela cantiga, o samba é aquela cantiga que ela é bem curtinha e que você vai mastigando ela para você sentir. Nossa, ela vai entrando ali na alma e mesmo. E aí você vai cantando o mesmo refrão o tempo inteiro. Por cima do medo, coragem, por cima do medo, coragem. Lê, 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 oh, por cima do medo, coragem. E aí a gente vai criando coragem. Nossa, interessante. E você sabia que isso tem muito a ver com a fala de Ogum, que a gente sabe que Ogum é a divindade, né, da materialização, da coragem, da determinação, e não é a ausência de medo, mas o medo não tem a força de neutralizar suas ações. Ou seja, mesmo com medo, a coragem é o sentimento que faz você ter a ousadia de não ficar em inércia, de se jogar para as ações para buscar o resultado. Então você falando isso, nossa, para que eu estava vendo Ogum aqui agora presente. E eu vou aproveitar, deixa, doutor Muyuá. Matamba também, olha isso, guerreira, tudo a ver. E aproveitar essa fala minha, Muyuá, eu já fiquei sabendo que você teve apresentações teatrais representando divindades, orixás. Como é que foi isso para você? Uau, nossa, foi fantástico, porque é muito especial, né, você dançar sentindo a divindade. Nossa, gente, que lindo. É uma coisa realmente, eu não tenho palavras assim para descrever, porque é muito forte e ver a reação das pessoas também é muito especial, né? Porque você ouve depois, eu tava todo arrepiado, eu tava sentindo assim, tava me sentindo assado, e você sente que tem, de fato, uma conexão com o público que é diferente, né? Porque não é só você ali, tem toda uma ancestralidade ali, e é como se você carregasse tudo, né? Todo mundo que veio antes e toda a sua comunidade ao mesmo tempo. Então é muito coletivo, né? Uma forma de produzir arte que expande, né? Ela vai sempre chegando mais longe e mais pessoas e de uma forma diferente que você não espera. Então, assim, chega um momento que é um transe, né? Realmente é um transe. Parece que você não tá mais no controle da situação e algo te tomou. E sem falar da responsabilidade, né? Que a gente fala de ancestralidade, de africanidade, de pertencimento, e você ter essa possibilidade, através da sua maestria de formação, que é a dança, conseguir fazer a apresentação de uma divindade, né? E com certeza, como de herança que você traz, a gente vai querer sempre fazer o the best, o melhor, né? Para que ali a gente consiga transmitir para o público aquilo que você está sentindo. Uma coisa eu lhe garanto, cara, foi lindo, que eu estive lá vendo ele interpretando Ogum, gente. Coisa mais linda. Teve uma situação que foi muito interessante, por exemplo, no Magia Negra, Festival Magia Negra, né? A gente dançou para Xangô e para Oiá, eu e a Suene Karim, produtora do festival, e a gente teve um problema com o som. E aí, o som parou, faltando cerca de 1 minuto para acabar a apresentação.
E as pessoas começaram a cantar a música, bater palma e cantar aquilo que a gente Olha a questão do coro e da que palma. a gente estava fazendo antes. Então, a gente tinha uma música que era para ser reproduzida, parou, as pessoas começaram a bater palma e a gente terminou a apresentação com todo mundo batendo palma em torno da gente. Então, foi assim... Aliás, eu acho né? que é incrível a força que as coisas possuem quando ela tende a acontecer. Porque se não tivesse tido a falta do som, você não teria essa vivência. Exatamente. Que aí vocês tiveram a certeza que o público estava totalmente imerso, estava junto. Gente, eu roupei todinho aqui agora. Nossa, fantástico, fantástico, fantástico. E eles cantando Oiá Xangô, né? Era uma música que entoava, né? Eu fico extremamente arrepiada dentro de uma roda de samba. Parece que... Expande, né? Expande, parece que tem um monte de gente ali. Eu sinto esse resgate, essa eu reconexão. Vi você dançando na apresentação da Patacori. Eu falei, gente, não é a Ju que eu conheço. Você é outra pessoa. É outra pessoa. Eu falei, gente, você se agiganta. É um negócio impressionante. E aí eu fiquei com a curiosidade, porque eu vi vocês fazendo coreografia. Eu falei, se isso não foi ensaiado, tá muito inusitado, porque tinha tempos e movimentos onde uma entrava, outra saía, naquele balé, naquela dança toda performática, e eu fiquei pensando assim, dentro do palco, lógico, um espaço menor, vocês têm que ter noção de espaço muito grande, da passada, da forma que se troca. Como é que é isso? É no olhar? É no olhar, a gente se comunica no olhar, quando a gente está tocando, quando a gente está dançando, por isso que é importante essa conexão, né, entre as sambadeiras, porque a gente não ensaiou. Foi ali naquele dia, a gente entrou, mostraram pra gente o palco, a gente, né, fez a marcação para poder ficar bonito no vídeo, porque ia ter a gravação, mas entradas e saídas, a gente não ensaiou quem ia entrar, quem ia sair, que horas que ia ser quem, cara, nem passo, nem nada ensaiado. E tinha hora que eu achei, gente, elas vão se trombar, porque vocês simplesmente se agigantaram, tomaram conta do palco. Eu falei, que balé é esse? Eu tinha a hora que o ritmo ia crescendo, que movimentava, cara, parecia um peão rodando. Daqui a pouco diminuía. Cara, era uma cadência e todo mundo ia junto. Achei lindo aquele balé. Pois falei, gente, é um balé. É o que a gente fala do empoderamento, né? O samba empodera a gente se sente mais bonita, parece que a gente se amplia mesmo. E a gente ouve isso das pessoas também, que a gente tem um amigo nosso que sempre acompanha a gente, que ele fala assim que as pessoas têm muito medo da sambadeira de roda, porque é um paredão de mulher bonita, empoderada, todo mundo se achando, as pessoas têm medo de vocês. Ai, agora eu falo tudo bem, ó, e a matamba é meio búfalo, né, sai de baixo. Toda bocaria e respeito, né? Gente, momento fofoca, o povo quer saber, vamos lá. Quando a mulher chega, que tipo de aprendizado que você pode passar que é de mulher para mulher dentro da roda? Que vivência que é de mulher para mulher? É o autocuidado e a liberdade do corpo, mostrar que a gente é que é dona da gente mesma e a gente tá na roda, a gente manda na roda, é a gente que conduz ali, dar esse grito de liberdade da mulher, de que ela tem poder sobre si, é ela que manda no corpo dela. Muito legal. Ela pode fazer tudo que ela quiser ali. A outra fofoca que eu quero saber, esse empoderamento só fica no Aqui Dança ou você leva pra vida? A gente leva pra vida. Que fantástico. E a gente leva pra gente ali conversando, tem algumas vezes, a gente se encontra toda quinta-feira, né? E aí, algumas vezes, a gente se encontra pra ensaiar, pra dançar, pra tocar, mas tem dia que a gente não faz nada disso. E fica ali conversando porque alguém tá precisando conversar. Olha, então, por diversas vezes a gente fez muito isso, a gente precisava conversar, alguém precisava ouvir alguma coisa, alguém precisava ser acolhida. Eu mesma já fui acolhida muitas vezes. Quando eu cheguei ali, as meninas olharam pra mim e falaram assim, nossa, a Juliana não tá bem. Vou ali conversar com ela. Olha, e elas me abraçaram, choramos. Né? E aí a gente lava essa catarse, né? Vambora, uma ajuda na outra. É isso. Caramba, temos os nossos problemas, porque são relações humanas, mas se a gente precisa, a gente tá lá também. A sambadeira é para outra sambadeira. Que legal, interessantíssimo. E você, Moroá, duas coisas só para terminar a pergunta antes do orixá. Quando você recebeu esse convite de ter que dançar para um orixá totalmente dentro da temática dele, a roupa, o canto, tinha tambores, era ao vivo, como é que foi a sua preparação, a sua internalização para você saber o limite da dança
entre o dançarino, o pesquisador e o devoto de orixá? Nossa, que pergunta, meu Deus. Eu acho que a gente sempre se prepara, a gente tem uma preparação antes, mas quando chega na hora é o que a Juliana está falando, é o que o público está dizendo, é o que o tambor está dizendo, é o que você está sentindo. Então, eu acho isso muito bonito em tudo que é arte preta, né? O quanto a gente conta com o outro para produzir aquilo que a gente vai produzir. Então, tem sempre uma sincronia, tem sempre uma harmonia, né? Então, eu me preparei muito, eu já fazia aula de afrocontemporâneo há alguns anos, antes de ter recebido esse convite. Eu ensaiei algumas vezes antes, mas chega na hora é outra coisa. Então, assim, quando eu peguei o facão do Ogum e eu senti os 2 facões, eu senti Ogum, né, de fato. Então, a partir do momento que você tá ali entregue, eu acho que é o seu corpo que tá a serviço de algo maior, né? É como se você fosse um canal, né, de uma energia. Total, e foi muito lindo. Agora, deixa eu te perguntar. Que mestre te inspirou muito, não vou falar copiar, mas que serviu para você como modelo para você implementar a dança para você? Eu me inspirei muito na Caterine Durham, como eu disse, inicialmente, né? Porque ela que deu a base, ela foi ela era uma antropóloga e ela foi pro Haiti e ela se iniciou no Vodou. No Haiti? No Haiti. Olha só. Então ela conseguiu trazer a formação que ela já tinha de dançarina, mas trouxe essa informação africana e criou um estilo próprio, ela criou uma técnica própria de dança. E ela espalhou isso no momento em que os movimentos sociais nos Estados Unidos estavam em ebulição, né? Durante o movimento pelos direitos civis ali na década de 50, 60. Então, enquanto estava todo mundo muito aguerrido, ela encontrou a arte como uma forma de comunicar os valores tradicionais, né? E eu acho que isso é o mais bonito, assim, a gente entender que a gente tem várias frentes, né? Não necessariamente a gente está né? Só em um campo, né? A gente pode militar de várias formas diferentes e a gente pode trazer as informações da tradição, modernizando a tradição de uma forma lúdica. E o bom é que você faz isso e não perde a essência, né? E se divertindo, né? Explorando outras partes da vida, da própria vida, né? A gente explorando o afeto, explorando a sensualidade, explorando a confiança. Então, eu acho isso muito bonito no trabalho da Caterine Durham, o fato dela ter conseguido trazer essas informações da tradição, modernizar e criar um estilo próprio que até hoje é propagado, porque as pessoas vão ainda hoje para os Estados Unidos estudar a técnica do Durham. Muito legal, né? Você vê. E, novamente, mulher, né? Mulher. Uma mulher à frente do seu tempo, e a gente vê como esse matriarcado dentro da tradição africana existe em várias frentes, né? É na religiosidade, é na dança, né? É na questão da cultura, e a gente pega muito isso, né? Sempre na frente, né? Grande mãe, né? Grande mãe. Ju, quero saber de você que você possa aqui me relatar alguma experiência, seja apresentação ou ensaio, aonde essa questão da força da comunidade da roda foi importante. Olha, para mim é importante. Vou te contar um pouco, assim, resumidamente a minha história. Eu sou uma mulher negra, periférica. Meu pai ele é policial civil, então ele sempre me deu estudos particulares. Só que eu nunca fui uma criança com autoestima. Nunca tive autoestima, porque eu estudei no Colégio Marista. No Colégio Marista eu sofria violência física, por ser negra. Né? Puxavam meu cabelo, falavam que eu tinha cabelo bombril. Então eu nunca tive autoestima. Saí de lá, fui para outra cidade, fui morar em cidade ocidental. Sempre gostei da dança, sempre me envolvi com a dança, mas eu nunca coloquei pra fora, porque eu tinha medo, porque eu não tinha autoestima.
E aí eu fui para uma escola lá em Valparaíso, e essa escola, ela me empoderou, porque ela me mostrou a minha cultura, a cultura negra. Né? Lá a gente era uma escola de pessoas políticas da cidade, e aí a gente não tinha ensino religioso, a gente tinha sociologia e filosofia. E aí, nessas Nossa, matérias, que eu aprendi sobre interessantíssimo. todas as religiões. E aí, inclusive, eu fui a pessoa que pesquisou sobre as matrizes africanas. Foi aí que eu me interessei pelas matrizes africanas, na minha adolescência. E aí, em algumas aulas de história, eu vi a capoeira, eu vi algumas culturas negras que eu não conhecia. E aí eu comecei a me encontrar, eles foram valorizando essa cultura. E eu comecei a olhar um pouquinho mais para cima, porque eu só andava assim. Olha a importância da cultura como instrumento de libertação. Que você Isso. só conseguiu se empoderar em beleza e identidade quando você Depois teve de conhecer a acesso. cultura. Então, Olha foi que a comunidade interessantíssimo. educacional que me empoderou. Né? E aí, a partir disso, eu comecei a estudar mais sobre a cultura, comecei a me envolver com a cultura, entrei em pontos de cultura, fui para a cultura popular, maracatu, congada, coco, comecei a estudar um pouquinho mais e fui me empoderando e me inserindo na cultura popular, e aí eu fui dançar, fui aprender um jongo, fui aprender um coco, fui aprender o samba, porque eu sempre fui apaixonada por samba, isso vem de família. E aí essa comunidade educacional que começou a me empoderar. E aí depois eu fui para os pontos de cultura, e essa comunidade cultural que me ampliou ainda mais a visão. E que me mostrou que na minha profissão que eu escolhi, eu podia trabalhar com isso para poder me empoderar e empoderar outras pessoas, porque foi isso que me salvou, né? Foi isso que me mostrou quem eu sou e valorizar quem eu sou. E aí depois eu fui para esse coletivo, das Sambadeiras de Roda. Como é que você chegou nas sambadeiras? Como é que as sambadeiras aparecem na sua vida? Eu conhecia já a Regina de muitos outros tempos, né? De outros terreiros. Ela, inclusive, sempre fala que ela tinha muito medo de mim. Sério? Por causa da minha cara, que ela diz que eu tenho uma cara de pessoa Fechada, ruim, assim, né? fechada. Então ela tinha muito medo, só que ela dizia que ao mesmo tempo ela gostava muito de mim, estava sempre ali comigo. E aí nós sempre fomos amigas, né, desde o começo, e aí ali durante a pandemia, um pouco no pós-pandemia, antes da pandemia ela falou assim, vamos nos reunir ali para fazer um samba. Tem uma amiga, não conhecia a Camila até então, tem uma amiga que ela também é do samba, e a gente tá querendo reunir umas mulheres para tocar em casa, assim. Aí eu, vamos, só que entrou a pandemia, aí não fomos. Aí logo assim, no pós-pandemia, ela começou a falar, agora vamos reunir ali as mulheres pra gente poder tocar, porque a gente não consegue tocar nos outros grupos, porque tem muitos homens, a gente acaba ficando com receio. Se tiver só mulher, eu acho que a gente fica mais à vontade, tranquila, mais à tranquila. vontade. Aí a gente começou assim, se reunir. Começou com a Djangala, com a Endembulo, que lideraram isso ali, né? Aí depois veio mais outras duas, depois eu entrei. Aí eu tô ali desde o começo, né? Com elas. Aí vai fazer 4 anos. Né? E aí a gente começou a se reunir ali lá no CONIC, que é central para todo mundo, né? Que tá trabalhando, a gente começou a se reunir, começou a tocar, e aí começou a surgir convite para apresentações. E foi do nada? Assim? Foi, eu não me lembro qual foi o primeiro convite. Eu acho que foi porque uma das meninas, ela é da capoeira ali, do Nzinga, que a gente ensaia lá, inclusive, aí ela falou pra alguém, aí eles chamaram a gente pra fazer uma tocada ali, aí a gente fez, aí outra pessoa viu e chamou, e aí começamos a crescer, assim, foi muito rápido. Hoje, como é que vocês se organizam para eventos? É sob demanda? Como é que é isso hoje? É sobre pedido, né? Chamada. As pessoas nos chamam e aí a gente avalia a proposta, porque a gente não abre mão da nossa essência, né? Do que a gente é, do que a gente vai. Somos mulheres periféricas, que valoriza a cultura negra. Então a gente avalia a proposta, faz a proposta do cachê e aí a gente vai lá para fazer essa tocada. Interessante. E geralmente uma apresentação, em média, dura quanto tempo? 1 hora, 1h30. Mas legal. nós somos inimigas do fim. Então, se deixar, a gente vira a noite ali. E é um axé, meu Deus, gente, eu já inimigas fui do algumas fim vezes. É ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Dentro desse encontro, só a mulher negra ou a mulher que se identifica com a tradição também pode?
todas as mulheres. É aberto para todo. No nosso encontro fechado, você disse? Não, o tanto fechar que tem que treinar. É. E nas apresentações? Vocês não vão fazer uma apresentação com quem não está sabendo ali dançar. Mas eu quero saber se... Porque às vezes o pertencimento, se eu não sou negro, mas eu me identifico com a tradição, com a cultura, porque eu me sinto pertencente, a mulher pode participar ou não? Participa. Nós temos todo tipo de mulher. Nós temos mulheres brancas, nós temos PCD, nós temos majoritariamente mulheres negras. A maioria é mulher negra. Mas a gente faz as oficinas abertas para todas as pessoas, não só para as mulheres. Né? Todas as pessoas estão convidadas aí. Inclusive, é muito importante os homens irem. Porque são mulheres que estão fornecendo ali o aprendizado. E é importante que o homem vá. Eu acho que até com uma ideia de educação, de respeito. Exatamente. Por isso que a gente pede, inclusive, abre para todo mundo, não só mulher participa. Quando é só para mulher, né, que a gente fez agora no Julho das Pretas, era para mulheres. Porque era uma troca, né, ali, que é importante que tenha só mulher. Mas as oficinas, a gente faz uma oficina aberta. E aberta para todo mundo. E dá muito homem nas oficinas? Não. Dá um ou outro, assim, muito raro. Muito raro algum homem. Porque os homens não querem quando tem só mulher, porque eles se sentem preteridos. Olha só, gente. E as nossas apresentações, tem elas que ir são... pra prestigiar. As nossas apresentações, elas são muito abertas, assim. Tanto que a gente não fica no palco, em geral. A gente gosta de se apresentar no chão. Porque a gente faz roda, e aí a gente faz a roda com as nossas mulheres e pede para que o público faça a roda com a gente, porque não é só a gente que entra na roda. Né? A gente chama o público para participar com a gente, ele precisa ser essa troca, né, com o público, a gente precisa estar junto. O contexto se insere diante de todo mundo que está ali, né? Isso, não importa se sabe dançar, se não sabe, o seu corpo sabe. O movimento que precisa fazer. Ninguém vai julgar como você vai dançar. Adorei. Olha só, espaço para todos. Exatamente. Olha, eu vou ter acesso, pode ter certeza. Nossa, eu estou me comprometendo com tanta coisa aqui que eu quero ver ter tempo. Mas quando eu ter acesso a essa agenda, de repente eu dou uma passada lá que eu quero ver como é que é esse processo. Nossa, é lindo. Já me comprometi com as trancistas, já me comprometi com as coloristas, já me comprometi com folha seca. Eita, eu tô ferrado. Tá intimado. Essa quinta-feira agora a gente vai ter samba de roda. Essa quinta-feira tem mestrado. Eu tô falando, tem que clonar, porque tá bom demais essas experiências. Eu já fui numa apresentação delas no Carna Sarau esse ano, que, meu Deus. Sério, bom saber. Tanto que eu saí suado. Good ideas aqui, boas ideias aqui. A cabeça já tá fervilhando. E a gente sempre pede pra homem entrar na roda, que os homens nunca querem entrar na nossa roda. Eles têm medo da gente. Pois não, pode me chamar. As matamba empoderadas. A fronteira, Mulher, agora vamos lá. Você como pesquisador e dançarina, né? Quando que a coreografia entra no seu corpo? Como é que é esse processo? Quando que a pesquisa vira coreografia no corpo? Como é que é esse seu laboratório? Eu sinto que, assim, você pode tanto ser coreógrafo, quanto você pode ser alguém que está aprendendo com um coreógrafo, certo? Uhum. Então, quando eu tenho esse processo de aprender com um coreógrafo, demora um pouquinho mais de tempo, porque não está surgindo da minha cabeça, então é outro movimento, né? Mas é interessante que a gente treina ali 1 mês, 2 meses, e chega um momento que aquele movimento se torna seu. Você se apropria, né? Se apropria dele, porque você tem que colocar a sua identidade ali, né? É o seu corpo contando a sua história. A dança é sempre isso, né? Eu acho que é interessante quando a gente coloca a nossa individualidade para contar a nossa história. Como a gente estava dizendo antes, não existe certo e errado na dança. Né? Eu acho até meio complicado essa ideia de assim, o movimento tem que ser assim, tem que ser assado, quando fica aquela coisa muito rígida, porque eu acho que não combina com a ideia do que é da dança afro, né? A dança afro claro, ela tem técnica, ela tem estudo, ela tem pesquisa, mas existe a nossa essência sendo colocada ali. Então, é muito bonito quando você tem essa possibilidade de se expressar como quem você realmente é por meio do movimento, né? Então, eu diria que a gente passa 1, 2, 3 meses para fazer uma apresentação, mas chega um momento
que você assimila aquilo ali, você absorve e se põe. Maravilha, você falou uma coisa que eu acho muito importante, saber se expressar. Aí para os dois, tá? Vocês acham que a dança, ela consegue colaborar para uma autoafirmação de presença? Nossa, total. Totalmente. Completamente. Eu acho que quando a gente dança, a gente consegue ter um domínio do nosso corpo, da nossa postura, e aí a gente consegue se posicionar e se lapidar da forma que a gente precisa em cada espaço. Né? Concordo plenamente. A gente consegue fazer essa transfiguração de postura. Dança é consciência, né? A gente tem a consciência corporal. Exatamente. Então, se você passa a ter mais consciência durante o fazer artístico, você leva essa consciência para outros aspectos da sua vida também, né? Acho que a dança remodela até suas próprias decisões. Muito interessante que a gente vê. O corpo conecta com a mente também. Sim. Não, e essa questão do universo muito do coletivo, que tem a ver muito com as tradições, né? Onde a gente entende que o pertencimento, eu sou porque somos, né? E não dá para ser diferente. A gente vê muito isso, ainda mais quando você não está sozinho em palco, né? Mas mesmo que você esteja, o sozinho nunca é físico, né? Porque energeticamente, espiritualmente, você não está ali só, sempre, né? acompanhado. Sempre acompanhado. Tanto é que eu sou outra pessoa no palco, né? Total, eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, que incrível. Como muda. Como é outra pessoa completamente Eu diferente. só fico brincando que não tem, que inclusive o Kleber vive rindo de mim, porque não tem uma foto minha sem estar com bico, que eu tô sempre com uma cara diferente. Gente, por que eu mudo tanto quando eu tô dançando? É outra cara. Não, acho que, como você falou bem anteriormente, a leveza, a alegria, é o sentimento de você estar no seu grupo, na sua vibe, no seu ebé, na sua sociedade. E a gente pode acessar uma parte da gente que a sociedade reprime, né? É um momento de realmente... Autoafirmação, né? De expansão. Os dois falaram para mim que, por mais que você tenha que ter respeito à tradição, ao passo da dança, mas você não pode subjugar a criatividade. Qual o limite disso? Eu aprender algo que é tradicional, mas de repente numa coreografia, numa encenação, eu posso ter criatividade para exorbitar aquilo. É natural ou não? É engessado? Olha, recentemente eu vi uma coisa que eu achei muito legal. O André DB, que estuda Passinho Foda no Rio de Janeiro, misturou as tradições com o funk. Então ele trouxe a vestimenta de Ogum, tem um funk tocando do Marcelo D2 e ele jogou um passinho foda em cima. Gente, eu tenho que usar esse termo porque tá registrado lá esse que é o nome, no Rio né? de Janeiro, tá? O nome é esse mesmo, tá? E ele remodelou essa dança para Ogum com o vocabulário que ele tem, né? O vocabulário carioca que ele tem. Então eu acho que assim, isso me interessa, essa forma de transformar a tradição em coisas que comunicam com a nossa comunidade, que faz a nossa comunidade acessar, né, essa informação. Tanto que a partir disso, dessa transformação, nascem outras vertentes, né? O samba tem diversas vertentes que nasceram de uma matriz, né, que nasceu ali dos terreiros, mas aí você vai para as quadras do Rio de Janeiro e tem aquele outro samba que as mulheres estão quase seminuas, na ponta dos pés, dançando, rebolando bastante, completamente diferente daquilo que veio ali. A gente, enquanto sambadeira, eu falo muito por mim, né, enquanto a gente, enquanto sambadeira, ali a gente não coloca muitos limites para o que a gente vai fazer, porque a gente tem o que a gente chama do nosso... É o nosso jeito, cada um tem o seu jeito de dançar. Tem aquela que é muito empoderada, que vai para cima do tambor de Angala, faz muito isso, né? Vai para cima do tambor e fica lá assim, ó, mandando tocar mais, tocar direito. Ela vive fazendo isso, adoro, inclusive. Que roda toda... Bem de matamba isso, né? Quando a Iata vai pra cima, olha só. Ela é muito isso. E a Indembula, assim, ela tem o que a gente chama de piegas, né? Que cada uma de nós tem o seu jeito de dançar, tem um passinho básico ali que é o sambinha, mas cada uma coloca a sua essência, o seu jeito. Cada uma tem seu jeito ali. Eu não sei dizer qual é o meu, só vendo.
Eu vi Não as sei dizer o que pernas, que eu, você o que que eu serelepe consigo. no pau, linda. E aí a Ndembulo tem esse negócio de se posicionar, de ficar imponente, assim, porque ela é Matambi Ogum, como você imagina ali, né? E eu acho aquilo Nossa. lindo. E aí cada uma tem a sua piega, o seu jeito, então eu acho que não sei dizer se tem um limite, eu sei que cada um tem a sua essência ali lá dentro. Eu sinto que é um ciclo, né? A gente tá numa corrente, né? A gente vai colocando cada um pedacinho. Um Isso pedacinho de si. você vê sempre nesses movimentos de danças urbanas, que tem sempre um passinho dentro do dance hall, a gente tem muito isso, né, também. Você tem uma pessoa lá, digamos, no Maranhão, que criou um passinho, e aí fulano na Jamaica criou outro passinho, fulano no Rio de Janeiro criou outro, e a gente vai se reconhecendo pelos passos um do outro, Aí você vai vendo qual a origem. vendo a origem, fazendo Interessante. referência a essas pessoas, né? E você vai completando uma corrente, né? Então, acho que o nosso papel é realmente de manter o ciclo girando, né? E adicionando a nossa particularidade. É isso. Vamos lá, agora para os dois. Isso aqui é interessante. Aonde o samba de roda, e seja o afro house ou o afro contemporâneo, conversa com o corpo? Que lugar do corpo é esse gingado? Ele afeta não, mas ele está mais representativo. A pelve. A pelve. Acho que mesmo no samba, porque a gente mexe muito os pés, mas eu acho que é a conexão com a terra ali, esse movimento dos pés, mas ele sobe dos pés, assim, pro corpo, e aí ele explode e faz a gente se empoderar e gritar na roda. Então acho que ele nasce... tem um grito? Não tem, mas o Nasce corpo da terra, grita. Eu acho que ele nasce, ele dá terra nos pés e ele vai subindo aquela energia. Que é a energia que eu sinto ali quando a gente tá quase incorporando, inclusive nos terreiros, né? Ela nasce ali das pernas e ela vai Vem subindo. da terra subindo. Vem da terra. Eu vejo o samba assim, ele vem ali do chão, da terra, e aí ele sobe e vai subindo. Ele se concentra muito aqui, né? No quadril, mas ele Ele expande, né? Pro corpo todo. E para você no afro? Isso é muito típico de tudo que é afro, tudo que trabalha o quadril, né? Porque a gente está falando do ponto da criação, né? Exatamente. Sim. Então, a relação com a criatividade está completamente dada conectado, aí, né? Nossa, porque demais a conta. Os movimentos surgem daí, eles expandem para outras extremidades do corpo, mas a gente está falando de um ponto central que comanda tudo, né? Não, isso é muito importante para você ver de onde sai a sensualidade, de onde sai o remelejo e essa conexão com a terra como elemento visceral de pertencimento. Com certeza. Muito legal. Uma coisa aqui. Caso fosse... Porque vocês falam de coletivos. E coletivos é diversidade. Como que vocês conseguem encaixar dentro de uma apresentação a diversidade de corpos, de idade, dentro de algo que tem que ser síncrono? Como é que é isso? Eu sei que essa pergunta é capciosa, não posso deixar de passar batido, porque a gente vê muita interação entre ali que está fazendo as apresentações. A gente sabe que vai ter quem vai ter mais remelejo, quem vai ter menos, quem vai ter mais sintonia, diversidade, ou não tem isso na apresentação, já que é coletivo. Como é que é tratado isso, tanto no samba de roda, quanto no afro? Você quer começar? Pode falar. Eu estou fazendo parte de um coletivo agora que é muito legal, que é o Grupo Expressão. A gente acabou de criar, né? Vai haver, inclusive, já fazendo a publi. Vai haver uma apresentação em breve, a gente vai apresentar no Elemento em Movimento, né? E é um grupo com mais de 30 pessoas dançando. Nossa! Então imagina, né? A gente é coreografado pelo Woody Oliveira, fantástico, de dancehall, professor que estudou dancehall por muito, muito tempo, mais de 10 anos. E ele está guiando a gente nesse processo. Então a gente tem PCD, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas brancas, a gente tem gente de tudo quanto é jeito. E
dançando a mesma coreografia, e isso que é o mais legal, porque a comunidade se vê justamente por conta dessa diversidade. A gente fez uma apresentação no Ruas Convida recentemente, lá na Ceilândia também. Eu falo muito da Ceilândia. Percebi, viu, né? Falo muito da Ceilândia. Eu amo a Ceilândia. A nossa audiência. Lá no Jovem de Expressão, e aí o pessoal se conectou, né, com a dança. A gente começou, assim, nos primeiros 30 segundos tinha gente gritando, assim, e a gente, sabe, tendo que aprender a lidar com esse tipo de reação, né? Porque você coreografa uma coreografia ali, você tem que entregar a coreografia e o pessoal tá, sabe, animado, e você tem que manter a toada ali. Você então, doido pra explodir de uma vez e não pode. Exatamente. E eu acho que isso se deve muito pelo fato das pessoas se verem, né, no grupo. Eu acho que é interessante justamente quando você tem essa possibilidade da pessoa que é tímida olhar para outra dançando e falar, pô, eu posso estar ali também, eu quero estar ali também, eu quero me colocar, eu também quero ser visto, e você acaba gerando um movimento maior. Né? Muito interessante. O nosso coletivo, ele é bem diverso, assim, diverso com mulheres, né? Nós temos mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres gordas, mulheres magras, PCD. Então, a gente tem uma diversidade muito grande ali, principalmente de idade. Nós temos muitas mulheres mais velhas. De Angala mesmo, ela é cinquentona. Tem eu que sou novinha. tem as meninas mais jovens, tem a gente que tá ali pelo meio, umas com o corpo mais magrinho, assim, igual eu, outras um pouco mais gordinhas, e todas ali são mulheres da vida real, que estão ali, que são lavadeiras, que são domésticas, que são universitárias, que são comunicadoras, que são mestres, que são doutoras. A gente tem uma diversidade muito grande, inclusive de cidade, né? Porque uma mora em Planaltina, outra no Paranoá, outra na Ceilândia, outra na Samambaia, outra no Valparaíso. A gente tem gente de todos os lugares, de todas as cidades. E eu acho que as mulheres se veem ali, né, até porque não tem julgamento da forma como se dança, né, porque a gente ensina ali no nosso dia a dia como que é a dança, como que é a cantiga, como toca, mas cada uma tem a sua personalidade na dança. A expressão que acho que vem da alma na hora. Dentro do limite de cada uma, que cada uma dá conta também, né, não tem aquela coisa assim, nossa, porque não somos as profissionais da dança, nós somos as sambadeiras que vivenciam o samba. É tão diferente isso. É outra coisa, a cultura popular, né? Nós não somos cantoras, nós somos cantadoras, porque nós não temos a técnica vocal de um músico, de um cantor, né? A gente pesquisa ali no nosso dia a dia, com os nossos mestres, no popular. O que é bonito que você está trazendo é a possibilidade das pessoas serem elas. Exato. Dentro daquilo que a arte proporciona, né? E eu não ter vergonha se eu não sou um técnico do canto, mas que eu posso cantar, eu posso me expressar, né? E trazer à tona tudo aquilo que me embala dentro do que eu estou fazendo. E tem muito isso, que a música leva a gente para um lugar muito lúdico, muito nosso, né? Individual de cada um, onde vai te trazer memórias, conexões, afetos, emoções, que é muito substancial naquilo que a música tem como resgate, tem que fazer, né? E a dança também, né? Que não tem como falar disso, dissociar, ainda mais que a gente fala de ritmos afro, né? Que é o corpo dançando com tudo, né? O corpo e o movimento. Tanto é que é o nome do nosso episódio, né? O ritmo e movimento no corpo, show de bola. Outra questão. Hoje, enquanto ação pública, o que vocês esperam para que os seus espaços sejam mais, não digo privilegiados, mas mais acessíveis a todos? Existe alguma coisa nesse sentido? Ou o ponto de cultura pode ser isso, já que vocês falam tanto em ponto de cultura? O ponto de cultura pode ser isso, mas eu acho que a gente precisa de mais investimento público para a cultura negra com protagonistas negros. Porque no Distrito Federal a cultura ela sofreu essa retirada. A gente não tem muitos investimentos ali. E quando a gente fala da cultura negra, a gente não se vê. Né? Na maioria dos eventos que a gente vai, na maioria, não em todos, mas na maioria a gente não se vê. A gente não tem espaço. A gente é tolhido.
Então, acho que a gente precisa segmentar esse investimento e que os atores públicos, né, os deputados que aportam emenda, né, possam enxergar isso, que a gente precisa ser visibilizado. A nossa cultura precisa também ter a nossa cara. Né? A gente não pode ser uma mercadoria para os outros, porque acaba que acontece muito isso. A gente vira mercadoria para os outros. É o que você falou, né? A cultura negra é protagonizada por negros, né? Exatamente. Por isso que a gente fala sempre do majoritariamente negras, não é porque a gente está excluindo mulheres brancas, é porque mulheres brancas já têm espaço, a gente que não tem. Já são visíveis demais. Já né? são bastante visíveis. Não desmerecendo, então, exatamente. Só que pra gente tem... as mulheres negras, elas têm o problema do machismo. A gente tem do racismo e do machismo. Né? Então precisa ter essa atenção à transversalidade. Acaba sempre tendo um up a mais, né? Que acaba sendo um desafio, né? Que é isso que a gente acaba, muitas vezes, pensando em desistir. Eu já pensei diversas vezes em pensar em desistir da militância, porque é difícil. O eco é importante, às vezes ele não ecoa, né? Ele não existe. Isso é importante. Engraçado, e a gente que vai dando voz, né? Sim, porque a arte tem uma forma mais lúdica de se inserir nesse contexto como arma de afirmação. Exatamente. Porque as pessoas não veem isso. Eu não sei, o grande problema às vezes pode não ser o quê, mas o como. Eu sempre falo muito isso. A forma como as coisas se apresentam, ela pode abrir ou te fechar portas. Exatamente. Então você tem que ter sempre uma sensibilidade muito acurada para você saber exatamente a formatação de como você vai comunicar, se inserir nos contextos e abrir espaços. Isso é muito importante. Porque as pessoas precisam dessas vozes, né? Elas precisam sentir essas vozes, ouvir essas vozes para sentir que tem voz também. Que é o que a gente fala da representatividade, né? Que ela tanto importa que a gente vê que a gente pode chegar lá se a gente vê um igual. Sim. Né? Por isso que a gente precisa dessa visibilização. Porque quando eu falo que a gente não pode ser mercadoria, existe a economia criativa, que coloca ali tudo isso como mercadoria, mas uma mercadoria positiva. Mas a gente precisa da protagonização das pessoas negras também. A gente não pode estar subalternizado. Sim. Não, e você falando isso, Júlio, me traz à memória uma coisa da minha própria experiência enquanto sacerdote. Eu tenho atendido pessoas e uma vez eu perguntei, mas por quê? Pessoas que têm me buscado não só pela minha experiência, né, que são 40 anos de janela, mas por eu ser negro. Falei, mas por que você fez distinção num cardápio que tinha tantas pessoas? Ela primeiro falou, eu preciso de alguém que vai entender a minha dor. Exato. Então, olha, isso foi de uma expressividade, de uma profundidade muito grande que me fez rever vários conceitos e até de me colocar de forma estimada em protagonismos que tem que ser meu por pertença. Porque muitas das vezes a gente se tira desse protagonismo porque você está cansado de lutar, vai vir os mesmos debates, as mesmas coisas, mas quando você ouve um clamor desse, é que nem quando você está dançando para algum. Eu senti como se estivesse pegando uma espada. Então os búzios ali para mim, que é o meu instrumento de trabalho, o oráculo, né, o Oredi Logum, acabou sendo um instrumento de luta por uma causa que é nobre. Sim. Eu represento um pertencimento, isso é muito forte. Sim. E eu tenho certeza absoluta que vocês sentem a mesma coisa. Com certeza. Que vocês trazem, né? Muito importante. E agora a gente já está quase se encaminhando para o final do nosso episódio, que está belíssimo, mas eu vou exigir um pouquinho de vocês, são duas pessoas com muita criatividade. Se vocês tivessem 2 minutos para montar uma sequência, o que vocês colocariam? Pensa aí. Se vocês tivessem que utilizar essa criatividade de forma extremada, com 2 minutos para montar uma sequência, o que vocês idealizariam? Uma sequência de dança? Claro. Olha, eu gosto muito de dançar Ijexá, eu gosto muito de tudo relativo à água, né? Então, e ao fogo também, porque são os 2 elementos que me guiam, assim, antes de tudo. Então, muito provavelmente ia ter uma coisa aí para Oxum, para Iemoja, ia ter para Oiá, para Xangô, alguns passos fundamentais, né, de reconhecimento desses orixás, e poderia esperar um misto, assim, dessas energias, né? Posso te lançar um desafio? Diga. Nós estamos em que mês? Começamos em setembro.
Nós vamos ter um evento em novembro, Eita, babá. em comemoração à Semana da Consciência Negra. E que tal você criar pra gente, pra você apresentar num palco? Topo, Topa? gostei dessa ideia. Então vai... Gente, audiência, tá lançado aqui um desafio para o Moiuá para nos trazer essa criatividade dele, de tudo que ele falou aqui, de água e fogo, para que a gente depois Anota, apresente para pra não esquecer. vocês. Pode deixar. Novembro, tá anotado, viu? Pode deixar. E Vamos vai fazer. lá, Ju. Vamos Se fazer. você fosse criar, diga aí pra gente. É engraçado que eu na minha vida, em geral, eu sou muito incisiva, né? Eu sou muito da força da guerra, né? Eu sou muito assim. Mas dentro Total. do samba de roda eu não sou assim, eu sou da leveza. Então, eu sempre penso nos tambores primeiro, né? Aqueles orixás que estão ali fazendo a nossa festa. Então, eu sempre danço ali para eles. Depois eu me apresento para a roda inteira e eu gosto muito do giro, né? Então eu gosto muito ali do giro da roda da saia, porque aqueles ventos que fazem assim, eles vão limpando o meu corpo ao mesmo tempo que eles estão Nossa, limpando que todo lindo. mundo que tá ali. Lindo, lindo. Olha, já até aqui vi essa parte performática. Me aguarde para um desafio também, né? Vamos fazer dialogar. Me essas aguarde, coisas já aí, que eu acho que também. vai ficar bom. Eu hein? acho que vocês dois podem aqui lançar um desafio para fazer uma apresentação dentro de um evento que o IFAD vai proporcionar agora na mês da Consciência Negra. Eu acho que aí. ficaria Só lindo guarda, isso aí, hein? né? Olha, tá aí lançado o desafio. Gente, olha, cobrem, a gente vai estar divulgando o Instagram de todo mundo aqui, para que vocês possam acompanhar o trabalho, mas também fazer a cobrança do que a gente está pactuando aqui, tá? Que vai ser muito importante. Olha, já que o senhor está lançando essa publi, Ai. eu vou lançar outra também. Eu falei com o pessoal do Jovem de Expressão e a gente está organizando um workshop justamente para trazer essas informações, né, por meio da dança, sobre os orixás, passar alguns fundamentos, né, de passos tradicionais dentro do afrocontemporâneo, mas também trazer um pouquinho da identidade de onde? Da Ceilândia. Então, que maravilha! Então vai ter um pouquinho de dancehall, vai ter um pouquinho de pagodão baiano, vai ter um pouquinho de afro house, vai ter um pouquinho de tudo ali. E, claro, com orixá guiando, né? Que maravilha. Então, quem quiser participar no Já Jovem de quero. Expressão, Aí. em breve a gente vai lançar esse Não, card, né, para o workshop. não, importantíssimo isso. Eu estou adorando com esses desafios e que a gente consiga trazer visibilidade. Eu acho que é o foco do nosso podcast, é falar daquilo que nos compõe, falar daquilo que é a nossa tradição, falar daquilo que é a nossa ancestralidade e falar da visibilidade que a gente quer que pessoas que trazem dentro da marca, não só da sua ancestralidade, mas do seu dia a dia, a importância de mostrar essa expressão para todo mundo. Então podem contar com a gente nesse sentido, tá? Show de bola. E para a gente estar encerrando aqui, que eu gosto muito, antes da gente chegar direto naquilo que nós vamos falar, que eu também tenho que dar os créditos do meu patrocinador, por favor, né? Eu quero que cada um me traga um ritmo que adora. Um ritmo que adora. Eu sei que você é o samba, mas esse é um ritmo com a cantiga que adora. Vamos lá. Olha o Eu vou desafio. deixar as mulheres à frente. Olha só. Adorei. Com uma cantiga, babá? Pode ser uma cantiga, um ritmo que você ali se empodera e que você adora. Nossa, agora pra vir aqui na mente. Eu tô com uma cantiga na mente, mas ela assim ela nem é aquele ritmo explosivo pra gente dançar. Mas que seja, mas que te empodera. Ele não sei o que ele faz comigo, ele me deixa em transe, assim, porque é uma cantiga que a gente sempre canta, inclusive, para iniciar nossos trabalhos, nossos encontros, e também nas apresentações, que é uma cantiga de Ogum, né? Olha. Que ela é assim: eu chamo por Deus toda hora, eu chamo de manhã e bem cedinho, eu chamo por Senhor Ogum do tempo, valei-me Santo Antônio pequenininho. E aí a gente entra no ritmo do samba, a gente sempre começa com ela, e ela me arrepia assim,
os cabelos do corpo tudinho. Que lindo! E a gente sempre canta ela, e ela tá aqui na minha cabeça, ela não sai da minha cabeça. Não, e que bom, né? Já que a gente está falando de execução de trabalho, Ogum como patrono do trabalho, sem invocar algum, tudo a ver, maravilha, amei. E você, Muiwa? Tem uma música do Baiana System que é sobre a água. Eu não sei se eu vou dar conta de cantar essa música aqui, não. Mas toda vez que eu sinto essa música, me dá uma vontade de chorar, mas é uma vontade de chorar boa, assim. É de alegria. É aquele momento que você se conecta com a música, que você sente que ela te provoca alguma coisa, né? Então, eu não quero cantar a música. Mas eu recomendo que ouçam essa música. É Água, do Baiana System. E ela traz muito Oxum, traz muito Iemoja. É a nostalgia, pelo menos, aí. De uma forma, assim, que para mim é muito interessante, porque eles trazem com a Orquestra Afrosinfônica. Nossa. Que é uma orquestra com majoritariamente pessoas negras, né? E é muito interessante a gente ver esse movimento, né, da gente também produzindo orquestras, né, dentro de um modelo que a gente só vê europeu, só que a gente produzindo dentro da tradição com os instrumentos tradicionais ali, clássicos europeus, né? E aí eles misturaram essa orquestra junto com os instrumentos da Baiana System, com o sintetizador, com tudo. Então, assim, fica uma coisa nova, né? Porque eu gosto muito dessa ideia de misturar tradição com modernidade, né? Uhum. Então, quando você traz esse movimento também pelo computador, fica uma coisa... Como é o nome? É Água, do Baiana System. Água do Baiana System. Pode deixar, já fiquei curioso. Vou recomendar que se ouça, porque eu não vou arriscar cantar. Até porque a letra é toda em Yorubá, e aí tem a orquestra do Letieres, né? Do Letieres Leite, trazendo o máximo, né? O suprassumo da Bahia, assim. Nossa, que legal. Bem, eu sei, pra gente encerrar aqui, se pudesse a gente ia a noite afora, tá lindo. Eu sei que ambos têm outras profissões, né? Ambos. E eu quero que vocês retratem aqui pra mim, no que eu vou falar aqui agora, a emoção que vocês sentiram por estar executando essa outra profissão de vocês, né? A Ju, ela tem uma empresa, o Bara Comunicações, que faz, né, produções artísticas e de audiovisual, e você teve a oportunidade de estar num momento único, temático, entre Brasil e Nigéria. Duas nações com maior quantidade de pessoas negras do mundo. Primeiro e segundo lugar. Nigéria e Brasil. E essa oportunidade te levou para estar dentro do Palácio do Planalto com o presidente da República. Eu gostaria que você retratasse um pouquinho para a gente do que isso significou para você. Nossa, assim, até hoje eu fico em êxtase, assim, foi uma emoção muito grande, assim, e muita surpresa, né? Eu estava saindo do meu trabalho quando o Babá me ligou e falou dessa pauta que eu precisava cobrir. Aí eu fiquei, gente, não acredito que eu vou estar no gabinete presidencial do presidente Lula, acompanhando uma delegação da Nigéria, de povos Yorubá, né, da nossa tradição, da nossa terra-mãe, ali com os meus dois países, né, a minha terra-mãe, que a gente veio da diáspora. Eu nem sei se eu vim de lá, mas eu tenho tanto amor aos povos Yorubás que eu acho que a minha origem é de lá, e do Brasil, né, do presidente da República, do presidente Lula, que por ele, né, pelas mãos dele, a minha família conseguiu ter o ensino superior. Né, minha mãe se formou depois que eu me formei. Ela se formou depois de mim, né, por causa das políticas educacionais. E foi assim, foi uma emoção tão grande, assim, eu fiquei em êxtase. O Kleber me filmou ali na CLDF, depois eu vou te mandar as imagens para ver. Que ele, toda hora, eu tava assim, perto de alguém, eu chegava no Muiwa e falava, eu tava com o presidente, eu cheguei no Babá, eu tava com o presidente, eu cheguei na Carla, falei, eu tava com o presidente, toda hora eu chegava e alguém falava isso, porque foi uma emoção, assim, ímpar, assim, que a minha profissão
abriu portas para isso, que é uma profissão que eu amo desde criança. Eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida. Eu nunca tive dúvida. Que lindo. E foi um momento realmente de emoção inenarráveis. Bastava olhar a sua foto, os seus olhos, a expressão de gratidão e de amor. Eu quase chorei lá dentro. Eu falei, não, vou me segurar, eu sou forte, eu consigo me segurar, não vou chorar. Eu sei porque é aquela história, você estar junto de um ídolo, né? E não é qualquer ídolo, é o presidente da República, né? E a gente sabe o que isso impacta a gente, né? E Com você, certeza. Dr. Muyiwa, eu sei que você teve a oportunidade de ser o intérprete de uma grande personalidade da cultura africana, né? E não estamos falando de um país, estamos falando de um continente, né? Você também esteve dentro de um evento na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde houve uma sessão solene em homenagem a este encontro, né? Centenário, milenar Brasil-Nigéria, onde essa comitiva do governo da República Federativa da Nigéria esteve lá presente, e você teve o privilégio de ser o tradutor de Wole Soyinka, nada mais nada menos de Wole Soyinka. Que foi isso para você? Prêmio Nobel de Literatura, Wole Soyinka. Eu fiquei sem palavras, né? Assim, eu que sou intérprete, fiquei chocado, porque só no momento em que ele chegou e eu pude cumprimentar ele, eu já estava assim, em êxtase. Eu repito suas palavras, porque o Wole Soyinka foi muito importante para mim na minha formação. Eu ouvi sobre Ogum primeiro por ele, antes de eu entrar no axé. Então, ele falava coisas que para mim eram muito chamativas, me despertavam a minha atenção para chegar no axé posteriormente, né? E ele traz o mito, ele traz a literatura, em peças, em artigos, sempre de uma forma muito política, né? Muito politizada, e ele é uma referência para todo mundo, sim, dentro do mundo africano, né? Então, ver o Wole Soyinka na mesa enquanto eu fazia a interpretação para ele era uma responsabilidade, assim, gigantesca, que eu realmente não consigo ainda dimensionar o que foi esse momento para mim. Eu acho que eu vou passar um tempinho, assim, para eu entender que eu estive perto dele e eu interpretei para ele. Mas eu acho que foi um evento muito positivo no sentido de aproximar esses dois países, né, essas duas populações, e fazer a gente se ver mais, né, porque o que eu percebia na fala dos nigerianos é que eles se veem na gente. E a gente se vê neles, mas a gente ainda não tem essa conexão ainda de modo massivo, vamos dizer assim, no Brasil, né? Tão dada. Então a gente debateu muito, por exemplo, a criação de um voo, né, direto do Brasil para a Nigéria, isso foi muito falado, além de todos os vínculos culturais que a gente já tem, né? E a expansão de estudo, né? A gente tem vários acordos. A visão dos dois governos para isso, né? Vários acordos novos de cooperação entre o Brasil e a Nigéria. E ter o presidente Tinubu aqui no Brasil, eu acho que movimenta as coisas, né? Eu entrei, por exemplo, no Royal Tulip e eu tive uma visão da Nigéria no Royal Tulip. Isso, para mim, isso também é liberdade. Né? Isso também é uma visão de liberdade. Então foi muito bonito, assim, foi inesquecível. Gente, eu vou abusar um pouquinho do tempo, já que você está nessa emoção toda flor da pele, não pode deixar de passar batido. Retrate só de você, tá? Qual foi? Gente, que ele teve várias situações que o Muyiwa viveu dentro dessa oportunidade. Duas, vou ter rapidamente, tá? Uma delas foi você ter sido agraciado pela Abike, né? Presidente da Comissão Diaspórica da Nigéria, né? Aqui, né? E que ficou encantado de saber que você tinha um nome africano. Sim. E ao saber que você tinha um nome africano, ela falou, nossa, não seja por isso, vamos voltar para Lagos junto. Ela falou, você tem que voltar comigo. Não, quando você for para a Nigéria, você tem que ir comigo. Ai, que emoção foi isso, hein? Nossa, incrível, né? Porque existe, de fato, uma proposta já agora, né? Sobre um navio escola
Existe a intenção do Wole Soyinka de criar um navio com informação histórica sobre a África e, de modo geral, né, mas incluindo também obras, instalações artísticas, para que a gente volte, conheça países africanos diferentes e tenha essa possibilidade de passar por um portão que, inclusive, já foi erigido, né, o Portão do Retorno na Nigéria, em contraposição ao Portão do Não Retorno que existia no Benin, né? Quando os nossos antepassados foram escravizados, eles passaram por um portão com esse nome e em que a gente sabia que haveria um apagamento da identidade. Então, estar vivendo esse momento histórico hoje da construção de um portão para nos receber é algo realmente imenso, né? Não, fantástico, fantástico. A gente especular sobre a nossa origem, né? Que eu tinha, bem rapidinho também. Não, vai, eu conversando com um amigo meu que é branco, né? E aí tem origem italiana, e ele tava me falando a linhagem da família dele. Eu falei assim, nossa, que privilégio. Aí ele, o quê? Você saber dos seus antepassados, porque eu não sei dos meus, apagaram meus registros, trocaram o nome dos meus antepassados quando chegou aqui, eu não sei qual é a minha origem. Ele ficou olhando assim pra mim impactado, porque na cabeça dele não passava isso, que as pessoas negras não sabem, não conhecem as suas origens. Né? É como se apagasse a sua questão da sua árvore genealógica, né? Mas o que é visceral, ninguém apaga. É verdade, porque tá no sangue. Agora, pra gente encerrar rapidamente, a sua emoção de ter estado de frente pro presidente da Nigéria, Bola Tinubu, e ter cantado a cantiga Yorubá para ele. Meu Deus, foi incrível. Porque, gente, ele foi convidado para participar de um momento interno, a convite da Abicare, né? Para estar de frente para o presidente da Nigéria e cantar uma cantiga Yorubá para ele. Com o meu babá. Essa parte não precisava ter falado. Não, foi incrível, porque eu vi que eles têm um vínculo muito forte com a gente, né? Como eu disse, a gente se reconhece, e ele várias vezes reforçou isso durante o discurso dele, que eles se sentiam em casa aqui, né? Tanto por conta dos nigerianos que saíram em diáspora recentemente, quanto por nós afro-brasileiros que mantemos a tradição e que buscamos, né, estar cada vez mais próximos, mais dentro da tradição. Então, quando a gente cantou o hino de Odudua, eu vi que todo mundo ficou assim, meio surpreso e, ao mesmo tempo, muito feliz, né, de ver que esses laços nunca se desfizeram. Vão se desfazer, né? Eu vi que a Abicare ficou assim, surpresa, mas ela ficou muito feliz, né, de ver que a gente queria fazer essa homenagem para o presidente. E então foi muito especial, realmente. Não, e até o presidente depois na fala final dele, agradecendo aos filhos do Dudu pela cantiga. Dudu, exatamente. Meninos, pra gente encerrar, eu não posso deixar de postar os créditos ao meu patrocinador, a loja Toque Africano, a nossa africanidade representada desde Brasília, aonde vocês vão encontrar de tudo que essa vasta diversidade em produtos, em tecidos, em roupas, em adereços vai trazer para cada um de vocês. Por favor, nos acompanhe na rede, @toque.africano, o coração da África direto em Brasília. E claro, por favor, que a Toque Africano, o meu patrocinador, não ia deixar de trazer uma lembrança linda e maravilhosa para os meus convidados. Por favor, vejo aí direitinho aquilo que é de cada um, que é a África presente dentro de vocês. Muiuá, com o lindo Elequé de Fá. E Ju, você com esse lindo dentro da Toque Africano. Registrados. Pode, por favor. Sintam-se agraciados pela Toque Africano. Obrigada. Nessa loja que nos representa tão bem. E claro, pra gente aqui, não pode deixar passar batido, em algum lugar aqui em cima da tela vai aparecer os registros das redes sociais de vocês, para que vocês possam ser buscados, admirados, contratados e tudo de bom que vocês têm para oferecer. Seja tanto pela questão
da arte, da fotografia e do audiovisual, seja para a dança da representação das sambadeiras de roda, né? E você também, tanto pela questão do ser esse pesquisador e esse dançarino de dança afro, como também por esse excelente professor de inglês e intérprete. Por favor, Muiwa. Gratidão para todo mundo, gratidão ao seu convite, Babá. Agradeço ao Toque Africano também pela lembrança. E foi um prazer. Estamos aí à disposição, a serviço da nossa comunidade. Quem quiser aparecer no workshop, como eu mencionei anteriormente, no Jovem de Expressão, a gente vai fazer esse evento, que tem como objetivo trazer pessoas da comunidade, quem mais se interessar, para praticar a dança também, soltar o quadril, se sentir visto, se sentir mais confiante e estar em comunidade. Maravilha. E tem algum Instagram que as pessoas possam te localizar na rede social? É o meu muiwa.myw, MUYIWA. Ótimo. E o seu, Ju, por favor? Obrigada, gente. Obrigada, Babá, pelo convite. Minha arroba é Negra Juliana Pereira, Sambadeiras de Roda, também, @Sambadeiras de Roda. E para nos contratar para fazer o serviço de comunicação, bara.comunicação. Gente, maravilha. Fiquem tranquilos que na edição do nosso episódio vai estar o Instagram deles direitinho para que, na necessidade, para você façam necessários, entre em contato e traga tudo de bom. E, claro, o meu também, @bababoroifadê e @afropodbr. E como eu sempre gosto de encerrar, meu povo, se é de axé, diz que é. Tchau, obrigado. Tchau.